Entenda de uma vez por todas o porquê você é tão inseguro, porque é tão difícil fazer certas coisas, porque é difícil falar em público, porque é difícil receber um elogio, porque é tão difícil chegar na pessoa amada. Entenda hoje de onde é que vem, como é que surge essa insegurança de acordo com a terapia cognitivo comportamental, a TCC. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Henri Luiz, sou psicólogo clínico, já tenho 2 anos, quase 3 anos de experiência, atendo já desde esses 2 anos, então tenho muito a passar para vocês. Então já se inscreve aqui no canal que a sua inscrição, compartilhamento, like, comentário me dá força para me motivar e trazer mais conteúdo para vocês. Isso dentro da TCC se chama reforço positivo, é a famosa situação ganha-ganha, onde você ganha informação e eu ganho o seu comentário, o seu like e a sua inscrição, ou seja, eu vou ganhar mais uma pessoa que vai aprender sobre psicologia, ou seja, nós dois vamos ganhar. Então, se junta comigo nessa jornada e vem entender essa questão de insegurança, de onde é que surge a insegurança. Primeiro, você precisa entender que é uma questão de aprendizado. Como assim aprendizado, Henri? Quer dizer que a gente não aprende só na escola? Quer dizer que a gente não aprende só português, matemática, física, história, sociologia? Exatamente. Sempre quando você está se influenciando ou sendo influenciado pelo meio, você está aprendendo alguma coisa, direta ou indiretamente. É o que a gente chama dentro das ciências comportamentais de condicionamento, onde tem as relações de reforço e punição. E o reforço é algo que faz o comportamento se repetir. É muito importante você entender isso. Então, vamos repetir. O reforço é algo que faz o comportamento se repetir e a gente sempre está aprendendo com o meio. Nem sempre são aprendizados positivos. Pode aprender coisas negativas, coisas que a gente pode dizer que são desadaptativas, coisas que vão te fazer mal. Então, essa é a primeira parte para a gente entender mais ou menos como funciona e como opera essa insegurança. E uma coisa que o seu cérebro é muito bom em aprender a te deixar regulado, a te deixar bem. Só que muitas vezes, como ele faz isso, não é de uma maneira adaptativa. Porque alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Ou seja, não é de uma maneira boa necessariamente para você. Ele vai te regular a todo custo, mesmo que esse custo custe a sua saúde mental no futuro. Sim, é estranho, porque nosso cérebro é muito esperto, muito inteligente, vários mecanismos que nós temos no nosso cérebro, como por exemplo a reação do porquê a ansiedade ela é necessária, são coisas fenomenais, são coisas incríveis. Porém, para essas coisas, o nosso cérebro ainda não é tão esperto assim. Por quê? Porque a gente não teve o período suficiente de maturação para o nosso cérebro dar uma evoluidinha. Por quê? Porque a sociedade evoluiu muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender a realidade e a nossa sociedade. Pô, antigamente a gente era caçador-coletor, a gente vivia para caçar, se reproduzir e sobreviver. Hoje a gente vive para ver vídeo no YouTube. Sério, essa quantidade de informação, essa quantidade de socialização e até a falta dela não estão programados. A gente não tinha capacidade, até hoje não tem capacidade para lidar com essa situação. Então a gente está dentro desse mundo e nosso cérebro tenta se adaptar. Ele tenta com que você fique o melhor possível nesse ambiente novo. E essa palavra é fundamental, a palavra ambiente. O ambiente ele molda muitas coisas no nosso comportamento. O ambiente pode ser tanto reforçador, que faz o comportamento se repetir, ou o ambiente pode ser punitivo, que faz o comportamento não se repetir. E a insegurança mora nessa situação, nessa interação com o ambiente e com as outras pessoas. E você precisa entender outra coisa muito importante, que é o modelo cognitivo. É como a gente entende e lida com as coisas ao nosso redor. Primeiramente, a gente tem uma situação, depois a gente tem um pensamento vindo dessa situação e depois a gente tem as reações fisiológicas e cognitivas vinda dessa situação. E isso é interessante, porque por exemplo, vamos supor que você foi apresentar um trabalho em grupo
Isso você estava lá na sétima série, você gaguejou nesse trabalho em grupo e alguém riu de você. Você se sentiu extremamente desconfortável com essa situação. E o seu cérebro, lembra do que eu disse, ele vai querer te deixar bem, ele vai querer te deixar regulado. O que é que ele vai fazer na próxima apresentação? Ele vai pedir para vai mandar o comando e você vai falar: gente, eu posso não apresentar, posso fazer o trabalho escrito, sabe? Maneiras para você fugir dessa situação. É o que a gente chama de fuga experiencial, onde você não quer nem entrar em contato com aquilo. Então, isso é uma relação disfuncional que no futuro, por essa situação e essa falta de enfrentamento, vai causar uma coisa chamada crença central disfuncional. Que a gente tem crenças centrais boas. Não sei se você já assistiu o filme Divertidamente. No filme Divertidamente tem algo muito interessante da relação que a Riley teve com as crenças sobre si mesma. Isso funciona para você também. Se você cria crenças negativas sobre si mesmo, você não vai conseguir elaborar isso se você não enfrentar. Porém, a gente vive um paradoxo que é o medo de enfrentar as situações que causaram essas crenças, que causaram esse medo, que causaram essa dor. Ou seja, você vive no eterno limbo de querer melhorar da sua insegurança e o medo de melhorar, porque o medo de melhorar não, o medo de enfrentar, porque para você melhorar de uma insegurança, você precisa ter esse enfrentamento. Porque é o seguinte, nessa situação que eu falei do falar em público, do trabalho, houve a situação, riram de mim, pensamento, provavelmente. Ah, eu sou inútil, ah, eu não consigo apresentar as coisas. Reação fisiológica, todas as reações de ansiedade, angústia, isso foi condicionado, ou seja, foi aprendido. Isso se tornou um objeto aversivo. Então, toda vez que você chegar para apresentar alguma coisa, você vai sentir essa aversão. Você vai sentir essa crença disfuncional se ativando e você vai ficar inseguro quanto a falar em público. Você pode ser até seguro de outras capacidades, mas o falar em público ainda vai te prejudicar. E para a gente finalizar essa relação, existe algo chamado reforço negativo, que é quando você retira algo do ambiente e faz esse comportamento se repetir. Então vamos juntar todas essas coisas. Com reforço negativo é quando você não passa por aquilo que te faz mal. Por exemplo, da relação de falar em público. Você não fala em público. Logo, esse comportamento ele é reforçado negativamente e você tende a nunca mais querer apresentar coisas em grupo e tal, por causa que vai ter o medo daquela vez que as pessoas riram de você. Ou seja, você vai aprender a não apresentar e não falar em público, porque você vai relacionar com aquela situação anterior que você viveu e o seu cérebro, querendo que você fique bem, você não se sinta mal, ele vai fazer com que você evite todas as coisas que se relacionem com falar em público. Às vezes não precisa nem ser só o falar em público. Às vezes até gravar vídeo aqui na internet, a pessoa pode se sentir desmotivada e pode sentir medo. Então essa relação do ambiente, da punição social e do reforço negativo fazem com que você fique inseguro. E isso funciona para muitas situações da sua vida. Por exemplo, você foi chegar naquela maravilhosa, naquele maravilhoso, e quando você foi conversar e tal, essa pessoa te zoou, riu de você ou te menosprezou, você vai ficar com aquela situação. Você nunca mais vai querer passar por essa situação, imagino eu. E você pode passar pela situação que a pessoa que falou em público e foi zoada passou. Ou seja, a gente tem que ficar atento como a gente se relaciona com os outros e como isso volta pra gente. Será que isso vai voltar pra gente em relação à insegurança? Será que isso vai voltar pra gente de uma maneira boa? A gente tem que avaliar essas situações que a gente vai viver, que são essas situações que lá na frente vão desenvolver as várias crenças disfuncionais que a gente pode ter ou não. Que em outro vídeo eu posso falar para vocês. Vocês querem que eu fale sobre as crenças que nós temos, as disfuncionais? Mas é isso. O que vocês acharam desse vídeo? Fez sentido para vocês?
Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo e, obviamente, se vocês estão passando por isso, têm dificuldade, se sentem inseguros, o melhor lugar para vocês lidarem com isso é na terapia. E eu estou aqui para ajudar vocês. Aqui na descrição tem o meu contato. Manda mensagem que a gente pode marcar essa sessão para a gente entender o que está acontecendo. Valeu? Até a próxima. Tchau.